Então eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, foi o texto que lemos hoje pela manhã, mas quem esteve aqui hoje pela manhã, eu já adianto para você, é uma outra mensagem, é um outro tema, são outras coisas, e aí, você que não pôde estar conosco hoje pela manhã, assista depois lá no YouTube da nossa igreja, Igreja Metodista em Freguesia, lá no YouTube você vai achar, e veja a mensagem que foi ministrada hoje pela manhã, eu creio que vai ser bênção aí também para a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 10, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também, falei para vocês abrirem e eu não abri, deixa eu abrir aqui. Lucas, capítulo 10, mesmo assentados, eu queria que você fizesse essa leitura com reverência aí no seu coração, com toda atenção, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 25, todos encontraram aí, amém? Lucas 10, 25, o bom samaritano. E assim diz a palavra do Senhor: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou ainda a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu então dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, de lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram aquele homem semi-morto. E por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo também. Versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Somente até aqui, feche seus olhos, vamos ler, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já falou hoje pela manhã, nesse mesmo texto, e agora eu te peço, Senhor, que essa segunda ministração seja também, Senhor, tão abençoada quanto foi a da manhã. Fala aos nossos corações, teu povo está aqui de corações abertos, para receber o que o Senhor tem a falar, que possamos ser edificados nessa palavra, mas principalmente, Senhor, que possamos ser transformados nela em nome de Jesus. Fala conosco, é o pedido que fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, para a palavra do Senhor. Tema da mensagem dessa noite: a igreja que devemos ser, é o tema da mensagem, a igreja que devemos ser. Hoje pela manhã o tema da mensagem foi vida generosa, e à luz desse texto nós falamos sobre causa da nossa vida, causas que não devemos negligenciar. Falamos ali que existem causas que são nossas, são causas que o Senhor confia a você, a mim, a pessoas específicas, e a gente falou bastante sobre isso pela manhã, depois você pode conferir na mensagem gravada.
E eu quero aqui ainda, dando uma continuidade nesse assunto, seguindo ainda nesse texto, pensar com você sobre que tipo de igreja somos e que tipo de igreja devemos ser. Que tipo de igreja temos sido, que tipo de discípulos de Jesus temos sido, que tipo de homens e mulheres temos sido na nossa vida e que tipo que nós devemos ser, que tipo de vida devemos viver. Esse texto que lemos aqui, essa parábola, serve para ilustrar para nós, Tiago, 2 tipos de igreja pelo menos. A gente poderia ainda expandir muito mais, mas à luz desse texto eu quero chamar a sua atenção para 2 modelos de vida que encontramos aqui e qual deles, de certa maneira, nós deveríamos nos espelhar, nós deveríamos aprender à luz dessa palavra. Então eu quero usar aqui nessa mensagem a vida do sacerdote e do levita como a igreja 1 e a vida do samaritano como a igreja 2. E eu quero começar então falando sobre essa igreja número 1. A igreja 1 nós podemos tomar aqui como parâmetro a postura e a vida do sacerdote e do levita nessa parábola que todo mundo conhece, até mesmo quem não é crente, quem não é evangélico, quem não é cristão, já ouviu essa parábola e usa essa expressão inclusive, né? Fulano é um bom samaritano, né? Virou até elogio, né, Rogério? Olha como é que Jesus faz as coisas. Samaritano nos tempos de Jesus era quase que um xingamento, né, para o judeu. Era uma ofensa, né, chamar alguém de samaritano. Jesus foi tão maravilhoso nessa parábola que agora, Leandro, samaritano virou elogio, né? A Patrícia é uma boa samaritana, né? Por quê? Porque é uma pessoa boa, uma pessoa que se importa, né? E aí a gente olha aqui, a vida do sacerdote e do levita, a postura que eles tiveram, nos mostra um exemplo de um tipo de igreja que, infelizmente, nós temos a tentação de vir a se tornar, só que devemos, então, à luz dessa palavra, vigiar e não cair, não tropeçar nesse erro, nesse problema. Primeira coisa que a gente poderia destacar aqui, a primeira característica dessa igreja número 1, que é representada pela figura do sacerdote e do levita, é que, em primeiro lugar, essa é uma igreja que tem história. Hoje pela manhã a gente falava também na escola dominical sobre a história da igreja metodista, o movimento metodista, e quando a gente olha aqui para essa parábola, quero até ler com você mais uma vez aqui o texto bíblico, vem comigo por favor, no versículo número 30, olha o que Jesus vai dizer aí, ó. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões, e estes, depois de lhe tirar a roupa e causar muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, também, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Levita e sacerdote eram cargos, eram posições, eram funções, né? O sacerdócio e o movimento levítico, que tinha uma história muito grande. Naquele momento que Jesus contava aquela parábola, Felipe, nós já poderíamos dizer que era uma história de séculos. Séculos antes, o Senhor já tinha estabelecido ali o ministério sacerdotal, o ministério levítico, e se nós ilustrarmos aqui, Edgar, essas 2 figuras representando um tipo de igreja, nós podemos começar dizendo, Guilherme, é uma igreja que tem história, é uma igreja que tem coisa para contar, história para contar, é uma igreja, Simone, que tem feitos no passado para apresentar com muita alegria. Hoje pela manhã a gente falava, né? Quanta coisa Deus já fez através do movimento metodista, quanta coisa Deus já fez através da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, de tantas outras igrejas que a gente poderia citar aqui, né? E é com tanta alegria que a gente fala, né? E olha só como que a missão foi bem realizada, né? Eu falei tão bem dessas igrejas de manhã, Rafael, que o William veio me perguntar depois, falando: pastor, você quer que a gente vá para essas igrejas aí que você citou? Que você falou tão bem delas, né? Você jogou a bola lá em cima e não eu não estou falando para ninguém sair daqui, estou expulsando ninguém daqui, tá, William, por favor. Mas fato é que a gente tem história para contar.
nós temos uma história para apresentar para as pessoas, e essa igreja representada pelo sacerdote, pelo levita, também tinha história. O levita poderia dizer, né? Olha, na Bíblia tem um livro com o nome do nosso ministério, olha que coisa maravilhosa, livro de Levíticos, né? Na Bíblia nós vemos ali Deus levantando os sacerdotes, estabelecendo, né? Na Bíblia a história do movimento sacerdotal está ali apresentada, quanta coisa boa foi feita. É uma igreja que tem história, a gente poderia começar destacando. Uma segunda característica dessa igreja que a gente poderia destacar aqui também é que, além de uma história do ministério exercido, ela tinha uma história também do seu desenvolvimento, nascimento, né, da sua descendência toda. Aqueles homens poderiam se gabar dizendo que eles eram descendentes de Abraão. O sacerdote e o levita que passaram ali naquela parábola poderiam, Gabi, se orgulhar de poder dizer: nosso pai é Abraão, um homem que recebeu uma promessa de Deus, de que seria feito a partir dele uma grande nação. Nossa mãe Sara, nós temos também Isaac, temos Jacó, nós somos parte de uma história linda, somos parte de uma linhagem maravilhosa, nós temos uma história também familiar. Uma outra coisa que aquela igreja número 1 também poderia destacar para si é que é uma igreja que tem organização. E aí a gente gosta, né? Nós que fazemos parte de uma igreja histórica, né? A gente se alegra de poder dizer, nós fazemos parte de uma igreja que é organizada, uma igreja que tem ali suas posições bem definidas, cada líder, cada pessoa que faz parte de toda essa engrenagem, sabe bem a função que tem, cada um ali tem uma responsabilidade, há uma organização, e a gente se alegra de dizer isso também, né? Fazemos parte de uma igreja que há toda uma estrutura muito bem organizada para servir, para realizar a obra do Senhor, né? E tem ministérios, os ministérios têm lideranças, os ministérios têm uma organização. Isso é algo também que poderia nessa igreja 1 ser apresentada com muita alegria. Somos organizados, afinal de contas, há uma ordem aqui no meio dessa igreja. A igreja 1 também tinha uma outra questão que a gente poderia levantar, é uma igreja que tem uma teologia robusta. Olha aí que coisa boa, olha aí, o Rogério abre até um sorriso agora. Essa igreja tem o prazer de poder dizer, nós temos uma história teológica, não nascemos ontem, né? O sacerdote poderia levantar e dizer, olha, as instruções para o ministério sacerdotal, Edmilson, já estava estabelecida há muito tempo. Celinha está pensando o quê? Nós temos documentos escritos, nós temos uma doutrina bem estabelecida, temos uma teologia reconhecida por muitas pessoas. Aquela igreja número 1 poderia bater no peito e dizer, nós temos um fundamento intelectual bem colocado. E isso não é ruim mesmo não, é coisa boa. O sacerdote e o levita tinham todo o aparato da lei judaica, tinham toda a tradição judaica para poder dirigir, conduzir sua vida ministerial, sua vida com Deus. Uma igreja que tinha muitos motivos para poder se alegrar, se orgulhar de dizer, olha, como somos abençoados. Só que quando a gente olha para o levita e para o sacerdote nessa parábola, e usamos aqui como uma ilustração para um tipo de igreja, há um problema nela que a gente identifica aqui. Ainda assim, é uma igreja que não tem vida. Uma igreja que tinha todas essas características, homens que tinham essas características ministeriais, judeus, ali sacerdote, levita, voltando de Jerusalém, no caminho para Jericó, homens que faziam parte de uma posição privilegiada, homens que tinham promessas sobre a vida deles, homens que tinham toda uma palavra de Deus sobre a vida deles. Andréia, no final de tudo, a parábola nos revela, eram homens sem vida. Eram homens infrutíferos, homens que diante da causa que estava ali diante deles, de um homem ferido, de um homem que havia sido alvo de uma grande injustiça, aqueles homens, tendo tudo isso, uma igreja podendo ter tudo isso, pode correr o risco de se tornar uma igreja sem vida. E aqui hoje pela manhã eu dividia também com a igreja, eu quero reafirmar isso nessa noite. Nós temos diante de nós responsabilidades e oportunidades que o Senhor tem confiado a nós nesse tempo.
A igreja do Senhor onde ela é colocada, discípulos do Senhor onde são colocados, eles têm desafios diante deles que são próprios daquele lugar, e o Senhor quer usar o seu povo como uma resposta de Deus nessa terra para abençoar a vida de famílias e de lugares inteiros. Você crê nisso, amém? Há uma vocação sobre nós. Há algo de Deus, uma responsabilidade de Deus sobre nós. Só que quando eu olho para essa parábola, quando eu olho para esse texto bíblico, eu não posso ignorar uma coisa muito importante: ter essa posição, ter uma história, ter uma boa teologia, ter muito conhecimento, ter cargos, ter posição, ter estrutura, seja lá o que for, nada disso substitui uma vida de serviço ao Senhor. Uma vida de entrega ao Senhor, uma vida que realmente se importa com o que está acontecendo fora das suas quatro paredes. Uma vida que realmente se importa com aquilo que está acontecendo nas bolhas que nós não fazemos parte, como falamos hoje pela manhã. Uma vida que tem que se importar com as mazelas que estão aí diante dos nossos olhos. Eu compartilhava aqui hoje pela manhã com a igreja, eu quero trazer isso aqui também para você, um testemunho do que vivemos aqui na quinta-feira, porque eu não posso deixar de te falar, e quem estava de manhã, finge que está ouvindo pela primeira vez, combinado? Posso combinar com você isso? Tá bom, faz cara de surpresa aí depois, brincadeira. Quinta-feira a gente estava aqui na igreja, e aí a gente estava aqui para a torre de oração às 19 horas. Estávamos aqui reunidos, cheguei aqui para abrir a igreja, tinha um rapaz deitado no portão da igreja. E aí eu precisei pedir licença para o rapaz para poder abrir o portão, perguntei o nome dele, o nome do rapaz é Mateus. Perguntei para ele lá, ele me respondeu. E aí ele se levantou e perguntou: Alessandra, tem alguma coisa para eu comer aí? Estou com fome. E aí só estava eu aqui, eu falei: olha, quem tem a chave do salão social não está aqui, da sala da ação social não está aqui, mas daqui a pouco está chegando. E aí nisso eu entrei para abrir a igreja, que eu pensei, né? Eu falei: o rapaz vai entrar comigo, né? Ele está com fome aí, estava arrumando as coisas dele, rapaz vai entrar aqui comigo, vai esperar. Daqui a pouco eu olho para trás, não vi mais o rapaz, não vi mais o Mateus. E aí depois chegou o Luiz, chegou também a Patrícia, a gente começou aqui a torre de oração, e aí foram chegando outros irmãos, outras irmãs, até que no momento chega o Júlio. E aí o Júlio chega para mim e fala assim: pastor, tem um rapaz deitado ali na frente, você viu? Eu falei: eu achei que ele tinha ido embora, ele ainda está ali na frente. Júlio desceu, conferiu, falou: tá dormindo aqui no cantinho, na frente da placa da igreja. E aí a gente estava aqui orando, e na mesma hora, o Senhor incomodou no meu coração, Edmilson, para orar pelo rapaz na rua. E aí naquela hora eu pensei assim, né? Eu falei: deve ser alguma coisa, né, do meu coração, eu vou chamar o rapaz para entrar para orar por ele aqui, né? Vou orar por ele na rua? Eu vou lá chamar ele, e aí ele aqui dentro, fica à vontade com a gente. Só que na mesma hora, aquele incômodo veio de novo, é na rua, ora por ele na rua. E aí a gente estava aqui, juntei os irmãos, os homens, chamei o Júlio, o Adeilton e o Luiz, que estavam aqui na hora, falei: olha, os homens vão comigo, nós vamos orar pelo rapaz ali na rua, as irmãs ficam na varanda da igreja intercedendo. E assim fizemos. Descemos ali, o rapaz estava deitado, dormindo, levantamos ele, levantamos não, né? A gente chamou, ele se levantou, ninguém pegou ele à força não, tá, gente? Fica tranquilo. Rapaz se levantou e a gente começou a orar por ele. Eu orei, Adeilton orou, Júlio orou, e aí, depois que a gente terminou de orar, a gente começou a conversar com ele, perguntando se ele queria entregar a vida dele a Jesus. E aí, na mesma hora, passou uma moto na frente, ele cumprimentou a pessoa da moto, nem dei muita bola, falei: deve ser algum conhecido dele. Continuamos a conversa, e o rapaz decidiu ali entregar a vida dele a Jesus. E aí naquela hora, então, a gente trouxe ele para dentro, e aqui a gente orou por ele, a gente providenciou coisa para ele tomar um banho, para ele poder comer, e na mesma hora também a gente já começou a correr atrás para levar ele para a casa de recuperação na própria quinta, e assim o fizemos. Só que onde eu quero chegar com você? Na hora que Deus me incomodou para orar pelo rapaz na rua, e eu relutei, naquele momento que passou a moto, era o irmão desse rapaz, o irmão e a irmã. E aí o rapaz cumprimentou, daqui a pouco a mãe dele chega na igreja. E aí na hora que ela chegou, eu não vi ela chegando, e na hora que eu entrei aqui, ela estava aqui chorando aqui dentro. E aí eu fui conversar com ela depois, e ela virou para mim e falou assim: pastor, fazia dias que eu não tinha notícia de onde o Mateus estava.
Fazia dias que a gente não sabia onde que ele estava, sequer se ele estava vivo. A gente não tinha notícia do Mateus. E na hora que vocês estavam orando por ele ali na frente ali, o irmão, meu filho, passou na frente, viu ele, me avisou, a gente desceu aqui logo para poder ver o Mateus, e aqui a gente encontrou o Mateus. Mateus já de banho tomado, já estava comendo e já esperando para ser levado para a casa de recuperação. Duas coisas que eu quero chamar a tua atenção aqui, fazer um link também com essa mensagem. Amados, tudo que uma igreja tem, uma igreja local tem que ser colocado a serviço da missão de Deus para abençoar pessoas. Tudo. Não adianta a gente ter uma história bonita, não adianta a gente se orgulhar que nós somos uma igreja do século XVIII, de John Wesley, do coração aquecido, de uma igreja que cresceu, veio para as Américas, chegou até aqui no Brasil tem mais de 150 anos, se não se converter em serviço a Deus, a história não vale nada. Se não se converter numa história de serviço, nesse momento presente a gente vira museu. Uma coisa que a gente tem assistido com muita tristeza é que a igreja do Senhor, muitas igrejas protestantes na Inglaterra têm fechado suas portas e têm virado museu. Muitas igrejas têm virado outras coisas porque pararam no tempo. Tem uma história maravilhosa, tem um passado lindo de se orgulhar, mas virou museu. Com todo respeito, tá, Guilherme? Museu não é ruim não, tá? Mas nesse sentido é. E a gente tem que entender isso. História é boa quando damos continuidade para ela. Quando a gente olha para esse modelo de igreja 1 que eu trago aqui nessa palavra, nós vemos também que os cargos ocupados só têm valor se gerar vida na vida. Só tem valor se gerar salvação, se levar transformação, se levar as boas novas. Ministério de louvor, ministério de dança, luzinha, instrumento, televisão, o ar-condicionado, o banco. Amados, isso só tem importância porque nós estamos usando para abençoar a vida de pessoas nesse lugar. Não adianta a gente virar igreja museu. Não adianta a gente virar discípulos que se orgulham de um passado maravilhoso que não está sendo vivido mais. Nós precisamos aprender aqui à luz dessa parábola. O que Jesus está ensinando aqui não é só para sacerdote, não é só para levita, é para os discípulos dele. Nós não devemos cair no erro de ficar se orgulhando do conhecimento que a gente tem, de tudo aquilo que a gente adquiriu, se isso não virar serviço ao Senhor. Todo conhecimento e experiência que o Senhor te permitiu ter na sua vida precisa ser uma resposta quando você estiver diante de uma pessoa que precisa ouvir de Jesus, que precisa ouvir aquilo que você vive, a história que mudou a sua vida, as boas novas do Evangelho. Meu diploma de teologia, seu conhecimento de música, seu conhecimento de história da igreja, seu conhecimento de tantas escolas dominicais, elas precisam ser canalizadas para abençoar o bairro da freguesia, para abençoar o bairro do Anil, o bairro que você mora, ser bênção no lugar onde Deus tem nos colocado. O problema dessa igreja número 1 que eu trago aqui para vocês, é uma igreja que tem um lastro maravilhoso. É uma igreja que tem uma história maravilhosa, um passado maravilhoso. Só que naquele momento, não teve vida. Só que eu quero trazer aqui ainda um outro modelo de igreja para nós, baseado no samaritano. A igreja número 2. A igreja número 2 é baseada aqui na postura do samaritano. E quando a gente olha para a postura do samaritano, eu destacava isso também hoje pela manhã, mas com um outro direcionamento, é que em primeiro lugar nós aprendemos com o samaritano, e esse deve ser um exemplo seguido por nós, a igreja do Senhor, o seguinte: com o samaritano aprendemos que os recursos são importantes. Com o samaritano nós aprendemos que os recursos são importantes. Quando eu olho aqui para o texto, vem comigo aqui no versículo 33, olha o que diz aqui o versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Você pode repetir essa expressão? Diga comigo, compadeceu-se dele.
e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. E aí depois no final do versículo vai dizer que ele deixa aquele homem na hospedaria e paga ali também 2 denários. Amados, eu quero começar destacando que a gente aprende com a igreja 2, com o samaritano aqui nesse texto. Primeiramente, aquele samaritano estava ali passando e ele tem recursos. É um samaritano viajante. O texto vai dizer para nós, ele tem um cavalo, ele tem um animal de montaria, ele tem ali também materiais que ele pôde usar para fazer curativo, ele tinha ali também óleo e vinho, e ele tinha também um pouco de dinheiro. E aquele homem, quando se depara com essa oportunidade, ele saca os seus recursos para abençoar. E aí eu trago aqui uma lição para nós, para todos nós aqui, dizendo para você o seguinte: não importa o quanto você tem, não importa o que você tem, os recursos que o Senhor abençoou a sua vida são relevantes para abençoar a vida de muitas pessoas. A profissão que você exerce, a vocação que você exerce lá fora, aquilo que você faz lá fora, tem utilidade no reino de Deus. Talvez aquele homem pudesse olhar assim e dizer: eu não tenho nada para poder curar esse rapaz, ele está semi-morto, ele está caído, não tem mais o que fazer. Mas o samaritano olha para os seus recursos e ele encontra ali: eu posso fazer algo pela vida desse homem, eu posso colocar um curativo na ferida dele, eu posso passar óleo e vinho nas feridas dele, que era usado ali justamente para tratar feridas também, esses elementos. Eu tenho aqui 2 moedas, 2 denários, que eu posso já dar uma entrada ali, para abençoar ele ali, para ser tratado na hospedaria. Eu tenho um cavalo, que eu posso colocar esse homem em cima dele, para levar ele para lá. Irmãos e irmãs, a gente tem que entender uma coisa: os nossos recursos são importantes, para poder fazer a obra que o Senhor tem confiado a nós. Quando eu compartilho aqui com vocês, sobre os nossos sonhos, com relação àquele terreno lá atrás, de fazer um galpão, de fazer uma quadra, de preparar uma estrutura bacana aqui, é porque com esses recursos nós podemos fazer mais por essa comunidade. Com esses recursos nós podemos fazer alguma coisa por essas pessoas. Eu falava aqui hoje pela manhã, a gente está cercado aqui de crianças, Tirol cheio de crianças, condomínios cheios de crianças. Nós podemos fazer algo para que essa criança de hoje não seja o homem armado amanhã, para que essa criança de hoje não seja o usuário de drogas amanhã. Nós podemos fazer alguma coisa, nós temos recursos para isso. Com o samaritano eu aprendo isso, eu olho para os recursos, eu olho para a estrutura da igreja, eu olho para as salas, eu olho para a localização, eu olho para tudo e eu vejo, isso pode ser colocado à disposição do Senhor para fazer muita coisa boa. A igreja 2, ela tem essa sensibilidade, baseada aqui na figura do samaritano. Eu olho para aquilo que eu tenho na minha vida, o que eu posso fazer? O Tiago me procurou aí recentemente, falou: pastor, eu quero dar aula de instrumento na igreja, eu quero fazer alguma coisa. A Carla me procurou ano passado, procurou o Rogério também, falou: eu sou educadora, eu também já trabalhei com educação de alfabetização para adultos, eu quero colocar isso à disposição da obra do Senhor. Pessoas que Deus vai levantando, a gente poderia citar outros exemplos. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar uma coisa: tudo que você tem na sua vida é graça de Deus, amém? É graça de Deus. Se você sabe fazer algo lá fora, um ofício que você exerce, algo que você realiza lá, isso é útil no reino de Deus. O samaritano, eu aprendo isso, e eu olho e eu penso: Senhor, como que eu posso aplicar isso para abençoar a vida de alguém? A outra coisa que a gente pode destacar aqui é que com o samaritano nós aprendemos a ter sensibilidade. Às vezes o nosso problema não é falta de recurso, é falta de sensibilidade. O sacerdote e o levita passaram pelo homem caído no chão e passaram de largo, passaram e foram embora direto. E a gente vive num mundo que nos empurra nessa direção também. Como é fácil virar uma pessoa insensível no mundo que a gente vive, ou não é verdade? Tudo coopera para a gente virar pessoas insensíveis. Para começar, a gente põe o pé para fora de casa, já vê um monte de coisa fora do lugar, um monte de coisa errada.
A gente já se acostuma com isso, vira até piada, né? Brasileiro se acostuma com qualquer coisa, né? E aí a gente vira até piada por causa disso. Brasileiro vê o problema e faz piada com ele, já está tão acostumado já com o problema, dá até apelido para o problema. Lá em Valença, por exemplo, lembro que uma vez abriu uma cratera na principal da cidade, na chegada para a rodoviária, a Alessandra deve conhecer lá. Abriu uma cratera perto da rodoviária da cidade. A cratera ficou para mais de ano para ser fechada. Até aniversário da cratera fizeram, para você ter uma ideia. A gente se acostuma com o problema. Fizeram lá, montaram lá as mesinhas com balãozinho e fizeram lá aniversário do buraco, ainda colocaram lá, postaram na rede social e tudo mais. A gente se acostuma, só que tem um problema. Quando a gente começa a se acostumar com um problema, a gente vai ficando insensível a ele também. A gente já começa a se acostumar. A gente começa a ver aquele parente complicado, já se acostuma, isso aí é isso aí mesmo, não tem jeito não. Aí a gente vai para notícia, rede social, vai para jornal, liga a televisão, vai. É só bênção, né? Só bênção. Você liga a televisão, misericórdia. A gente até brinca lá em casa falando lá, a gente não gosta do café com desgraça não, que é aquele jornalzinho das 5 horas, aquele é o pior que tem. Jornalzinho das 5 e das 6 na televisão, corre dele, misericórdia, sai fora dele. E a gente vai ficando insensível. Você vai no centro da cidade, a gente já está acostumado a ver ali, usuário de droga, é problema. Até com tiroteio a gente se acostuma, até com guerra. A gente fala com o parente de longe, rapaz. Ih, deu tiroteio aqui perto de casa, o parente vai ficar desesperado. Como assim, rapaz? Que coisa que você está falando? Não, mas não tem problema, não foi longe. Ele já sabe até o nome da arma que foi usada lá para dar o tiro. Carioca tem conhecimento aí de arsenal de guerra já, é pós-graduado, doutorado, tudo aí que pode ter direito. E a gente vai se acostumando. Só que tem um problema. O problema é que quando a gente vai se acostumando, a gente se acostuma também a não fazer nada. E o samaritano aqui é um exemplo para nós de um homem que viu ali a situação e ele interviu. Eu não estou falando aqui nessa noite, amados, para você pegar todo morador de rua que você vê por aí, levar para a tua casa, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, tem situações que acontecem perto de nós que a gente pode fazer alguma coisa. E aí aqui eu estava falando hoje de manhã sobre um projeto que a gente vai começar na nossa igreja, falei quinta também, para quem ainda não está sabendo, vamos compartilhar aí um projeto que nós vamos começar em abril, se Deus quiser, entre abril e maio, que é o projeto Herança. Projeto Herança vai ser um projeto que nós vamos fazer aqui na nossa igreja. Nós vamos abrir a igreja provavelmente às quartas-feiras à noite para oferecer aqui alfabetização para adulto, aula de inglês para criança e adolescente, oferecer um esporte, abrir a porta da igreja para oferecer algo para essa comunidade. Quando a gente olha para a nossa comunidade, a gente olha para o nosso entorno, amados, tem um monte de problema sim, tem muito problema, mas a pergunta que a gente tem que se fazer, Guilherme, é a seguinte: será que pelo menos alguma coisa a gente não pode fazer? Será que pelo menos, irmã Graça, alguma atitude a gente não pode tomar? Porque, amados, se a gente investir na vida de uma criança, de uma família que está num caminho de perdição, num caos total, e essa criança for alcançada pela graça de Deus, a descendência dessa criança já vai ser diferente. O futuro vai ser já diferente do passado, quebra-se um ciclo maldito naquela família. A gente pode fazer alguma coisa. O samaritano, ao ver aquele homem, ele tem sensibilidade. Aquele homem estava quase morto, aquele homem estava caído, mas mesmo assim, o samaritano vai e põe a mão, vai fazer alguma coisa, ele tenta, ele faz a parte dele. Eu falava aqui quinta-feira com a igreja, amados, que às vezes a gente não faz as coisas porque a gente já conta com a derrota já. Ah, eu vou levar para casa de recuperação para quê? Vai dar louca nele lá, não fica, aí eu gastei gasolina à toa, desprendi meu tempo à toa, que a gente já está contando é com a derrota. Por que não? Porque tem muita gente que já está já na 6ª vez, na 7ª vez, e foge da casa de recuperação. Amados, nossa parte é fazer a nossa parte. Nossa parte é fazer o que a gente pode fazer. Com o samaritano eu aprendo a ser sensível, aquilo que está perto de mim eu posso. Naquele dia, graças a Deus, tinha um carro, tinha um tempinho, dava para ir, pegamos e levamos um rapaz para Campo Grande, fomos lá para Magás. Júlio, eu não sei, eu não estou vendo de perto aí, Dilcé está aí? Eu não estou vendo, que a minha vista está embaçada. Dilcé está aí? Tá não? Eu até brinquei com o Júlio, eu falei, Júlio, pede desculpa para Dilcé e fala que a culpa é minha. Chegamos 1h da manhã em casa. Falei, não briga com ele não, se for brigar, puxa minha orelha.
Falei pro Luiz a mesma coisa, fala pra Josi que a culpa é minha, joga na minha conta aí. A questão toda é assim, a questão é a seguinte, a gente podia fazer, a gente pode fazer alguma coisa. Gisele, a gente pode fazer alguma coisa. Uma coisa que a gente aprende também com esse samaritano é o seguinte, ao invés de ficar preocupado se vai dar certo ou se não vai, porque Jesus é muito detalhista na parábola, Leda, ele coloca lá, o homem estava semi-morto. O samaritano poderia olhar, Leandro, e falar assim, vai adiantar nada, eu vou gastar meu vinho, vou gastar meu óleo, vou gastar meus denários, vou sujar meu cavalo, vou atrasar minha viagem, esse cara está semi-morto, ele vai morrer. Ô Magno, não vai adiantar fazer nada não, já vai morrer. Deixa aí, só empacotar depois e chamar a família. Só que o samaritano olhou para aquilo e falou, ainda dá para fazer alguma coisa. Ainda está respirando, não está isso na parábola, mas a sensibilidade do samaritano, Romildo, entrega isso. Está respirando, ainda tem alguma coisa, ainda pode fazer. Sensibilidade. Com o samaritano eu aprendo então a ser uma igreja que enxerga os seus recursos como canal de bênção, que tem sensibilidade. E uma outra coisa que a gente aprende também aqui com o samaritano, é que com ele nós aprendemos a conciliar rota com cuidado. Você pode repetir comigo isso? Diga assim, rota e cuidado. A parábola diz aqui para nós, e aí eu quero até ler de novo, para não ficar na minha palavra aqui, versículo 33, diz assim, certo samaritano que seguia o seu caminho. O samaritano não estava ali de bobeira, ele estava passando. O samaritano estava seguindo o seu caminho. O samaritano estava vivendo a vida dele. O samaritano, Fernanda, estava passando por aquele lugar e ele estava indo para algum lugar, ele estava seguindo o seu caminho. Aquele samaritano tinha uma rota a fazer. Aquele samaritano tinha uma vida para ser vivida, tinha compromissos a cumprir, estava seguindo o seu caminho. Só que com o samaritano eu olho aqui nesse texto, Ronaldo, e eu percebo o seguinte, ele soube conciliar a rota dele com o cuidado que ele tinha ali, a oportunidade de fazer. Que lição é essa? Que ensinamento é esse que a gente pode aprender aqui? A nossa vida, nós temos a nossa rotina, na nossa vida nós temos os nossos compromissos, na vida da igreja tem ali trabalhos que precisam ser realizados, na vida da igreja tem um monte de coisa que está acontecendo e que precisa continuar acontecendo, nós temos planejamento, nós temos trabalhos a realizar, nós temos uma rota, nós estamos seguindo o nosso caminho, mas a gente precisa ter a sensibilidade para adaptar a rota no momento em que exige cuidado da nossa parte. O samaritano não deixou de seguir o caminho dele, a parábola vai dizer que depois ele seguiu, ele deixou o homem na hospedaria, seguiu e prometeu que depois voltaria, ou seja, Bárbara, ele seguiu, só que na nossa vida essa lição também é preciosa, você não precisa abandonar o teu trabalho, você não precisa abandonar a tua família, você não precisa abandonar seus afazeres, mas tenha sensibilidade, porque vai ter hora que o Senhor vai exigir de nós algum grau de renúncia do nosso tempo, do nosso planejamento, dos planos que a gente fez, porque uma causa mais importante apareceu diante da gente. Às vezes nos falta esse cuidado também, porque a gente pensa, não, eu não posso ir agora, pelo seguinte, se eu tenho que dormir, não é indireta não, tá jovem? Depois eu conto aí a piada, tem um cidadão aí novinho que falou que tem que dormir 9 horas da noite, depois a gente entra nesse assunto aí, mas eu preciso dormir, minha mulher está me esperando lá em casa, meu filho, já estava até dormindo, gente, já estava apagando, e aí não, eu tenho que dormir porque amanhã eu tenho meu a fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Nós temos que ter a sensibilidade de por um momento interromper a nossa rota para cuidar da vida de alguém. Talvez vai chegar algum dia que alguém vai te procurar no momento ali que está tudo apertadinho, mas eu digo para você em nome de Jesus, recebe essa palavra, se Deus te incomodar, vai, porque vai valer a pena em nome de Jesus. Vale a pena bagunçar a nossa agenda em alguns momentos para fazer algo que é mais importante. Quem estava aqui na torre de oração quinta viu, a torre de oração bagunçou tudo, a comunidade na mesa começou atrasado, foi uma loucura, mas o nome de Deus foi glorificado, isso é o que importa, isso é o que interessa na nossa vida. A gente precisa então saber conciliar rota e cuidado.
jovem tem que estudar, meu irmão, minha irmã, tem que trabalhar, tem que correr atrás das coisas mesmo, tem que ir para a escola, tem que cuidar da família, tem que tirar um tempo para levar a esposa para passear, o maridão para passear, está tudo certo, mas não permita que a sua agenda te impeça de cuidar de vidas em nome de Jesus. Não impeça que as oportunidades que Deus coloca diante de você sejam realizadas. Não impeça, porque vale a pena. Com o samaritano eu aprendo a adaptar a nossa agenda. Com o samaritano nós aprendemos a conciliar a rota com o cuidado. Com o samaritano eu aprendo que a agenda de Deus, quando entra em conflito com a nossa, vale muito mais a pena seguir a agenda de Deus do que a nossa própria agenda. Quem está entendendo aí, dá um amém aí. A gente não tem que viver sem direção, a gente não precisa, só tem que ser sensível. Para fecharmos então essa palavra nessa noite, preparar para cear, eu quero fechar com uma pergunta. Diante de tudo isso, temos um exemplo aqui de uma igreja que não devemos ser e uma igreja que devemos ser. A pergunta óbvia que eu tenho que fazer para nós aqui nessa noite é a seguinte: que tipo de igreja estamos construindo? Que tipo de igreja estamos edificando? Porque a igreja do Senhor é uma constante construção. A palavra inclusive vai dizer para nós, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que nós somos o edifício de Deus. Nós somos a construção de Deus. Alguma coisa está sendo construída. Alguma coisa está. E a resposta que nós vamos dar a isso é muito importante. Eu vou perguntar de novo, e é para mim e é para você. Essa pergunta martelou na minha cabeça a semana inteira, agora eu vou dividir contigo aí para martelar na sua também. Que tipo de igreja nós estamos construindo? E aqui eu quero entrar num ponto importante também. Que Jesus fala aqui no versículo final da parábola, versículo 37, o que Jesus fala aí? Vamos lá. O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Agora, então Jesus lhe disse, o que Jesus falou? Vá e faça o mesmo. Jesus entrega a responsabilidade para quem? Para aquele homem, para o intérprete da lei. Vá e faça o mesmo. E aqui essa pergunta ela é perigosa também. E eu vou dizer para você porque que essa perguntinha é perigosa. Que tipo de igreja estamos construindo? É o tipo de resposta que eu empurro para outro. Eu empurro essa responsabilidade para o Rogério, eu empurro para o Xande, eu empurro para o Marcos Dias. A igreja tá assim, a igreja no Brasil está assada, está tudo errado. Não existe mais igreja, e que isso e que aquilo outro, a gente empurra para o outro. Só que a gente tem que entender uma coisa. A igreja que nós estamos construindo tem a ver com o tipo de discípulo que nós estamos sendo. Porque nós somos parte dessa obra. A palavra do Senhor vai dizer, inclusive, no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nós somos as pedras que Deus usa para edificar essa obra maravilhosa chamada igreja. Por isso, a resposta para essa pergunta não é olhar para outra pessoa. A resposta para essa pergunta é se olhar no espelho. Que tipo de igreja estamos construindo? A resposta tem que ser, que tipo de discípulo eu tenho me tornado? Que tipo de discípulo eu tenho sido nessa caminhada? E aí, alguns exemplos aqui para a gente poder usar para responder essa pergunta. Se cada um de nós insistirmos na imaturidade, nós temos então construído uma igreja imatura. Se eu insistir na minha vida em viver de forma imatura na presença de Deus, a resposta que eu vou dar para essa pergunta é: eu, Cleiton, estou construindo uma igreja imatura, porque eu, Cleiton, tenho sido imaturo. Se eu tenho insistido no pecado, numa vida sem temor de Deus, eu, Cleiton, tenho ajudado a construir uma igreja carnal. Se eu, Cleiton, insistir em dividir, em atacar pessoas, ser egoísta, eu, Cleiton, estou construindo uma igreja egoísta. A resposta para essa pergunta tem que nos fazer olhar para nós. Que tipo de igreja, Natane, nós temos construído? A resposta é a seguinte: que tipo de contribuição que eu estou dando para essa obra? Porque, amados, a gente não pode perder tempo. A gente precisa entender, como eu falei na última mensagem do ano passado, a gente não sabe quanto tempo a gente tem pela frente.
E às vezes a gente brinca demais com o tempo. Às vezes a gente brinca demais com algo que a gente não tem controle. Às vezes a gente vai vendo certas coisas que vão acontecendo, casos que saem na mídia, o que pessoas comentam em rede social, sabe, que chegam aos nossos ouvidos. É estarrecedor. É estarrecedor. A gente olha para realidades de outros lugares. Lá em Pilares, aí as irmãs, os irmãos conhecem o pessoal de Pilares, tinha uma irmã chamada Patrícia, o nome dela é Patrícia Volga, missionária. Patrícia Volga é missionária em Guiné-Bissau. Não sei nem se você já ouviu falar nesse país. Guiné-Bissau, sul da África. País pobre, lugar complicado. Patrícia, para você ter uma ideia, quase foi violentada numa estação de ônibus, porque ela estava sem véu e passaram ali alguns homens e acharam ela, confundiram ela com uma prostituta, para você ter uma ideia, que ela não sabia. E ela contando ali os relatos daquele lugar, uma igreja sem estrutura nenhuma, uma igreja que os vídeos, as fotos que ela postava lá, nem Bíblia direito tinha para ler para o pessoal, tinha que adaptar de alguma maneira para o povo entender o que estava sendo ensinado ali. Uma igreja com inúmeros problemas, mas o povo estava ali. E os relatos que ela trazia toda vez que ela ia lá para Pilares, era de mais crianças chegando, mais gente chegando, a igreja avançando, a igreja servindo, e ela mostrava o vídeo lá, era gente que não tinha nada, e oferecendo, fazendo alguma coisa. E aí às vezes a gente olha para a nossa realidade, às vezes a gente olha para o nosso contexto, e a gente vê tanto problema desse tamanho, que às vezes nos impede de fazer coisas grandes. Então eu quero encerrar essa palavra aqui nessa noite, chamando a sua atenção para isso. Que tipo de igreja temos construído? E eu quero fechar essa palavra dizendo para você, procure você viver de uma maneira que o Senhor espera de você viver, amém? Viva você de uma maneira séria, de uma maneira compromissada, de uma maneira santa diante do Senhor, que fazendo assim, cada um de nós, se espelhando na figura do samaritano nessa parábola, nós podemos construir uma igreja forte para a glória de Deus. Posso ouvir um amém aí? Está comigo?